Olá, bom dia. Hoje estamos aqui para gravar um novo episódio do nosso podcast. Hoje a doutora Thaís e a doutora Márcia não puderam comparecer por motivos de força maior. Estou aqui com a doutora Adriana. Ela vai nos contar um pouquinho sobre ela. Então, o que ela faz, como ela entrou no ramo de direito. Então, doutora Adriana, pode falar. Olá, bom dia a todos. Eu sou Adriana Oliveira. Eu entrei no ramo do direito em 2010, né? Iniciei a faculdade. Na faculdade conheci a doutora Rosa e desde lá nós estamos tornando amigas e agora nós estamos em parceria. Em 2009, antes mesmo de iniciar a faculdade, eu já comecei a militar na área do direito. A minha mentora do direito sempre foi a doutora Pérola Kuppermann. Hoje ela tem um escritório de advocacia, onde eu trabalho com ela, que é a KLC Advogados. E agora eu tenho uma parceria com a doutora Rosa, com a doutora Thaís, que não está, e a doutora Márcia também. Elas participaram do primeiro episódio. No primeiro episódio eu não pude comparecer, por motivos também de forças maiores, e aqui estou hoje para compartilhar com a doutora Rosa e a nossa convidada que chegará em breve, para mais um episódio do podcast. Eu trabalho na área de direito de família, direito trabalhista e faço também a área civil. Dentro da área civil, na KLC Advogados, eu trabalho também com a parte condominial, direito condominial. Sou formada desde 2014, meu AB eu tirei em 2016, tenho uma pós-graduação em Direito de Família e agora estou fazendo uma pós-graduação em Direito Empresarial. Hoje nós estamos gravando mais um episódio do nosso podcast, estamos com a Clarícia e hoje ela vai falar um pouquinho sobre os direitos dos pacientes oncológicos. Então, ela vai falar do Instituto. Então, nós vamos apresentar essa Clarícia. Clarícia, bom dia. Bom dia, obrigada por estar aqui, pelo convite. Nós que agradecemos. E fala pra gente um pouquinho sobre a UNACAM, como que você iniciou nessa carreira da UNACAM. Então, eu sou filha da Irmantina Ramos, a fundadora da UNACAM. Ai, que bacana. A UNACAM iniciou em 2001 com o objetivo de capacitar voluntários multidisciplinares para cuidar de pacientes com câncer de mama. O início de tudo isso é porque a minha avó faleceu com câncer quando a minha mãe tinha 6 anos de idade. E ela teve um propósito de vida. Vou cuidar de mulheres para que nenhuma mulher deixe uma criança tão cedo por conta de um câncer. E assim ela teve, claro, depois muitos momentos de voluntariado, se casou, teve seus filhos, enfim, quando todos já estavam encaminhados, ela voltou para o voluntariado. Ai, que bacana. E ela entrou no HC e assistia muitos estudos de caso e ajudava as pessoas por lá. E aí começou a UNACAM, só que era com objetivo, era assim, a UNACAM é União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama. Ela queria que fosse o câncer de mulher, da mulher. Em geral. Em geral. Sim. Né, a mulher. Sim. Então era UNACAM com M e mulher. Sim. Mas o Dr. Pinotti, Aristodemo Pinotti, que também era muito focado, é um mastologista, ginecologista, e focado em levar informação de qualidade e fazer o entendimento de que o diagnóstico precoce salvava vidas. Sim. E no câncer de mama, como ele era focado nisso, ele falou, Tininha, o câncer de mama, minha mãe, né, Tininha? Sim. O câncer de mama é o que mais mata mulheres por falta de informação. Então, se você chegar nessa mulher e informar que ela pode sobreviver a um câncer, se ela tiver um diagnóstico precoce, tem uma chance de quase 98% de cura. Nossa, alta. Você vai estar ajudando muitas mulheres. Sim. E realmente, acho que nesse sentido, quando você foca algo, né, além de aprender melhor, porque eu sou arquiteta de formação, eu tenho pós-graduação em marketing, comunicação, fiz MBA em empreendedorismo, sempre fui muito focada em empreender, né, em projetos nesse sentido. E aí, para você aprender algo novo, você tem que estar muito mais dedicada, porque medicina não é fácil, é um ciclo de novidade. Sim. É um ciclo de coisas novas o tempo todo. Então, realmente, focar na mama foi um passo bem interessante
porque nós nos associamos à Sociedade Brasileira de Mastologia, e aí os professores são todos de lá, e assim foi, o curso já está na sua 27ª edição, que começou em 2001. Bacana, sim, bacana. Foi assim que começou a Unacan. E a Clarísia entrou desde o início com a parte de comunicação visual. Então, eu ajudava ela a fazer os eventos, eu ajudava ela a fazer a parte de comunicação. Eu praticamente fundei junto com ela, criando toda essa comunicação para a Unacan. Mas não era uma questão assim, filha, voluntária, ajudava. Sim. Né? E aí, em 2012, eu tive um convite da ONG para representá-las em um intercâmbio internacional nos Estados Unidos, para conhecer as ONGs de lá e trazer as informações de lá para cá. Como elas eram senhoras, assim, cada uma tinha, primeiro, o inglês não tinha essa facilidade, né? E também disponibilidade, porque realmente foi bem cansativo. Eu posso até contar essa aventura para vocês, mas... E aí foi que minha mãe disse que eu fui picada pelo bichinho. Te motivou, é verdade. Que aí... daí eu fui pra lá, tive que apresentar a ONG, foram 40 dias de imersão. Nossa, foi bem bacana. Foi bacana mesmo, bem 40 bacana. dias. Foi lá que eu conheci a navegação, que é o que a gente estava conversando há pouco. Nossa, que bacana. Então, conta pra gente sobre essa navegação que a gente estava conversando há pouco. Você nos falou da lei, uma lei nova que está vindo aí. E sobre essa navegação, como que vai ser isso? Então, a navegação de pacientes é quando você treina pessoas, pode ser voluntárias, ou multidisciplinar, ou um enfermeiro, ou um agente de saúde, para que ele acompanhe o paciente em toda a sua trajetória. Sim. Desde o início, do momento que ele recebe a notícia, até o final do tratamento. Sim. Esse navegador, ele é responsável por aquele paciente e por outros, claro, né? Ele consegue administrar muitos outros. Nos Estados Unidos, existe um programa que no computador que acompanha, que faz toda essa parte, essa gestão. E aqui hoje também. É que lá já tem há muitos anos, se eu não me engano, foi em 91, 98, não me lembro a data agora. É como se fosse um aplicativo lá, Clarissa? Não é. Lá são pessoas, gerindo pessoas. São pessoas. Só que você tem todo um subsídio. Então, por exemplo, se eu quiser ser um colaborador, vamos dizer assim, que eu seja um colaborador, eu consigo me cadastrar em algum lugar para ser um colaborador? Para ser um navegador. Para ser um navegador? O navegador hoje está abrindo muitas portas, porque com essa lei, que até vou ler aqui para vocês, fica mais fácil, a gente está com a lei 14.758, de 19 de dezembro de 2023, que partiu agora, que ela é nova, então ela é uma regulamentação política, tá? Que é para que a gente tenha, para a gente saber da Política Nacional de Prevenção de Controle do Câncer, tá? E no âmbito do SUS, né? Isso que é o foco dela. Então, ela vai dar acesso aos medicamentos e tratamentos, ela vai falar dos cuidados paliativos, da reabilitação em oncologia, da oncologia pediátrica, da previsão de acompanhar para além, né? Que daí a gente está falando do navegador, e aí também regulamentar essa lei. As pessoas serem meio que observar o que está acontecendo dentro da sua comunidade e ter essa lei como subsídio para poder justificar, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero melhorias, né? E aí dentro disso entra a navegação também. Então, a navegação está entrando agora como um protocolo exigido por essa lei de que tenha dentro dos hospitais e das comunidades um navegador. E isso o que vai facilitar? Vai facilitar algumas instituições a darem este curso. A Unacan, com o curso que nós damos focados a pacientes oncológicos no câncer de mama, quem faz esse curso, quem fez esse curso até agora, são as instituições, porque como é muito focado para voluntário, então, assim, as instituições do Estado de São Paulo, como era um curso presencial na Assembleia Legislativa durante 15 anos praticamente,
Depois, com a pandemia, nós tivemos que nos adaptar Sim, para para o online. Então, hoje a gente consegue atingir outros estados que vêm fazendo o curso conosco, Santa Catarina, Espírito Santo, Maranhão, Bacana. Salvador, enfim, né? Outras cidades também. E dentro disso, nós formamos o navegador, porque ela tem todo o conhecimento do processo, desde do preventivo até o tratamento e o pós-tratamento, né? Que a gente fala dos survivors, que são as pacientes que sobrevivem ao tratamento e elas têm que dar continuidade com algumas práticas integrativas, ou medicamento, acompanhamento psicológico, para se recolocar no mercado, para se recolocar na autoestima, como mulher, enfim. O câncer de mama, né? O câncer de mama, ele afeta muito a autoestima da mulher, né? Afeta mesmo, porque na verdade... Cai o cabelo, muitos tratamentos. Muitos mutilam as mamas, né? Então, afeta mesmo, né? Mutilam a mama, mas hoje você tem a reconstrução, né? Mas precisa ter um período, né, para poder depois fazer essa reconstrução. Você pode fazer imediata, dependendo do processo. Dependendo do processo, você pode fazer. Dependendo do tratamento, dependendo do tipo de câncer. Porque antigamente não podia, né? Você tinha que ficar um período, né, Clarissa? É que assim, na verdade, o ideal é você cuidar da sua saúde. Sim. Há muitas. Eu já tive casos que quiseram fazer a reconstrução imediata e teve que retirar porque teve rejeição. Entendi. Então, o ideal é você cuidar da sua saúde. Depois que você tiver retirado, feito o tratamento, quimioterapia, isso depende muito depende muito do tipo de câncer, porque ele é multifatorial. Então, depende muito do tipo de câncer que você tem. Sim. Se você tiver um câncer que você consegue só retirar e usar o hormônio durante um período, um anti-hormônio, para poder evitar que ele volte, tudo depende. Tem como a Angelina Jolie retirou as 2 mamas, Preventivo, né? Preventivo. Depende muito do tipo de câncer que você tem, de como você vai agir perante ao seu tratamento, como você vai reagir também. Sim. E o médico que vai estar do seu lado, né? Sim. E essa prevenção, como é feita essa prevenção? A prevenção, então, o câncer de mama, existem sim possibilidades de você adiar ou você cuidar, enfim. A gente não fala de uma prevenção, né? Por quê? Pode acontecer com qualquer pessoa. A gente fala de diagnóstico precoce. Sim. Você pode prevenir fazendo educação, por exemplo, tendo educação, né? Conhecimento, né, da sua saúde. Sim. Uma alimentação saudável. adequada, exercício físico. A gente sabe que o exercício físico ele pode diminuir a chance de você ter um câncer de mama até 30%. Né? E é uma coisa simples, né? 30 minutos por dia, são 150 minutos por semana. Mas exercício aeróbico? Então, caminhada. Caminhada, 30 minutos por dia. Como é que eu faço isso? Gente, vocês vão de ônibus para casa, né? Sim. Desce um ponto antes. A minha mãe falava assim, desce um ponto antes e vai caminhando. É que nós não pensamos nisso, né? Então, assim, na verdade, várias doenças são evitadas se você caminhar, se você fizer qualquer exercício físico. Mas nós não pensamos, na verdade, nisso, né? Você fala assim, não, eu vou de carro, vou decidir na porta. Vou de carro, hoje em dia... Geralmente as pessoas que moram em prédio falam assim, pra que eu vou subir? Tipo, eu moro no 6º andar, pra que eu vou subir de escada? E eu deveria, né? Então, na verdade, é isso mesmo. E aí, o diagnóstico precoce, na verdade, vocês têm até um slogan, né, sobre isso, né? A gente usa quem procura acha e quem acha cura. No câncer de mama, realmente existe a cura no diagnóstico precoce. Sim. A gente não pode falar isso que é para todos os tipos de câncer, mas que a gente sabe que dentro do câncer de mama a gente consegue. E também, quando a gente fala de prevenção, saúde mental, sim, né? Evitar bebida alcoólica. Sim. Essa história de que um copo de vinho por dia é saudável. É saudável. Realmente, dependendo, para um câncer de mama, não. Né? Mas o que a gente fala é da socialização que isso provoca. Então, de quantas vezes eu vou me reunir com os amigos para tomar um vinho, um copo, né? Sim. Então, de repente, esporadicamente, né? Mas que isso saudável. Não vire um vício, né? Vício, que isso não vire um vício.
Ô, Clarisa, e na pandemia, aumentou o número de casos de câncer de mama? Ficou estabilizado? As pessoas procuraram para fazer exames? Como que ficou na pandemia? As pessoas chegaram tardiamente, porque muitas pessoas ficaram preocupadas em não ir para os hospitais, né? E mesmo porque você sabe que não tinha muito acesso. Sim. O foco era A própria Covid. A Covid. A própria Covid. Então, a gente acabou recebendo muitos casos, mas já avançados. Até a gente fez um trabalho, quando a gente entrou na pandemia, como nós somos uma ONG de educação, a gente dá curso e dava cursos presenciais. E aí a gente teve que se adaptar para o online. Sim. Porque no primeiro mês a gente parou. Falou, bom, vamos estudar, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, né? Mas eu acho que todo mundo teve isso, né, Clarisa, na pandemia. Porque ninguém tinha essa história de online, como que eu vou fazer... E tinha essa cultura, e trazer, né? Os médicos, os nossos médicos, muitos médicos também já têm idade e aí não tinha habilidade nenhuma, então você tinha que ensinar na informática, ensinar a entrar no Instagram. Eu tive um caso histórico aí, assim, um marco para nós, porque nós começamos o curso, eu falei, não, vamos começar pensando nas pacientes e pensando nas nossas voluntárias, porque era um foco diferenciado, né? Você vai para o curso online, 15 pessoas... falando de outras coisas, falando de te provocando sobre o câncer de mama, te provocando sobre a qualidade de vida, te falando coisas importantes, e você desfoca. Sim. Você desfoca do que é o Covid. E foi legal, porque a gente criou uma comunidade diferenciada ali. Foi interessante mesmo, né? Porque desfocou, elas vieram, elas vinham toda semana, era toda segunda-feira de manhã, ficava 4 horas e passavam as horas. Nossa, que maravilha. Porque a Covid deixou todo mundo apavorado. Apavorado. Né? Então, você tirou o foco. Tirei o foco. Exatamente. Foi super ainda mais as pessoas que estavam doentes ou estavam procurando um tratamento. Se você tirasse o foco naquele momento, era importante, né? Isso era super importante. Isso foi um ponto. E aí, nós temos o Dia Estadual de Combate ao Câncer, que é o 3º domingo de maio. Isso foi uma lei provocada pela minha mãe, com a delegada Rose, que, se eu não me engano, foi de 98, 99, por ali, para alertar as pessoas sobre o câncer de mama. Sobre a prevenção. E aí tirar aquela questão de outubro rosa. Era o oposto, né? Maio. Sim, então a gente tá falando no primeiro semestre. Porque maio você fala no mês das mães, mês das noivas, você não vai falar mês de... da mulher se mês cuidar. Da mulher, né? É verdade. Mês da mulher se cuidar. E aí a gente fez, né? E eu falei, bom, vamos honrar essa data. Como é que a gente vai fazer isso? Nós fizemos uma virada no Instagram, das 10 da manhã às 18, quase às 20 horas. Foi domingo passado. Domingo passado a gente exatamente, a gente fez mas no primeiro foi um desafio, justamente o que a gente está falando, de ensinar os médicos a entrar no Instagram, porque todos entraram no Instagram da UNACAM. Então tinha um convidado no Instagram da UNACAM convidando a pessoa que vinha para conversar sobre. E foi uma virada. Então, assim, às 10 horas da manhã, a cada meia hora, entravam 2 pessoas diferentes. Nossa, que bacana, Clarisa. Foi super legal. E foi uma época que a gente estava com muito esse problema da Covid, da doutora Anise, aquela... Sim. E a doutora Anise faz parte do grupo, que ela é a nossa oncologista também. Inclusive, ela que cuidou da minha mãe. E ela estava muito em evidência. Eu falei, bom, não vou chamar, né? Mas aí, quando eu chamei, nossa, estava todo mundo super curioso, aquela coisa, enfim, nós terminamos uma live com quase 400 pessoas online. Olha que bacana. Mas foi no começo. Sim. Porque hoje em dia são 10 milhões de lives no mesmo horário. Mas no começo ninguém fazia, não né? Tinha isso. E essa rotatividade foi meio louca. Assim, mas sabe? foi muito importante, eu acho. Porque a cada meia hora você tinha 2 convidados diferentes. Então, não ficava cansativo também, né? Não ficava. Não ficava cansativo. Mais ou menos, a gente fez isso no 2º ano também. No 3º ano, a gente já trouxe algo diferente, vídeos, né? Porque agora nem todo mundo fica online. Os professores também... E coincide com um congresso que acontece em Goiânia. E aí, é bem na mesma data, fica complicado.
como aconteceu agora, porque o Congresso de Goiânia acabou no sábado e muitos deles estavam viajando, então a gente fez o vídeo com eles, e aí a gente fez a live de manhã, também deu 40 pessoas assistindo no primeiro horário, 60 pessoas assistindo no último horário, e aí durante o dia a gente foi colocando os vídeos que a gente já tinha gravado. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Né? Você falou de prevenção, de falar de cuidado, a gente tem que estar o tempo todo levando informação. Sim, levando. Porque vai chegar. Hoje eu posso ter 6 pessoas assistindo. Essas 6 pessoas, se eu conseguir plantar uma semente de que é importante se cuidar, ela vai levar para casa. Eu sempre termino uma palestra falando, gente, esse laço que vocês colocam no peito, que a gente entrega, né? O lacinho. Que, aliás, eu trouxe o lacinho para vocês. Que importante. Que importante. Vou ter que... A gente vai tirar uma foto depois com o lacinho. Esse laço que a gente põe no peito, ele tem uma responsabilidade. Você não é só uma questão de eu apoio. Você apoia que causa? O que é isso? Como você apoia a causa? Você apoia discutindo, levando informação para casa? Você apoia entendendo que é importante o diagnóstico precoce? Você apoia convidando as pessoas para as palestras, para as lives? Você apoia pedindo para as pessoas te ajudarem a ter voz? Né, quando a gente fala de advocacy, porque a gente precisa unir essas pessoas para irem, para debaterem, para levarem para os seus políticos que vocês conhecem, para o legislativo, para o vereador. Recentemente teve uma audiência pública sobre os pacientes oncológicos, né, Clarícia? A gente sempre teve uma agora semana passada, né? Acho que teve uma... Um mês atrás que nós fomos na que LESP. vocês foram na LESP. Sim. Tá. Não, é porque tem sempre... Sempre tem. Sempre tem. Ontem mesmo teve uma com o Instituto Avon, porque nós estamos no momento de debater as importâncias que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Porque essas pacientes vão suspender o tratamento. Então, nós fizemos um projeto que chama Força Onco, onde todas as instituições que fazem parte do movimento Todos Juntos contra o Câncer estão se unindo, principalmente as que estão sediadas no Rio Grande do Sul, fazendo uma força-tarefa para poder ajudar. Então, a gente está com um espaço, a gente está com bases para receber os pacientes oncológicos. Inclusive, os pacientes oncológicos hoje, se entrarem no meu Instagram, tem lá na bio um form que eles podem preencher para serem resgatados e irem para esses abrigos para paciente oncológico. Que são abrigos específicos. E nós estamos montando esse abrigo com o objetivo de ajudá-los a fazer a transição, porque muitos estão ilhados e não dá para voltar para casa. Sim. Então, fica nesse abrigo para fazer o tratamento, né, no hospital, e volta para o abrigo. Vai até o hospital e depois volta para o abrigo. Importante. Então, a gente está tá tendo muitas coisas nesse sentido de alertar porque as pacientes que estão... Isso é importante, entendeu? Porque as pacientes, na verdade, que estão fazendo tratamento, elas não podem quebrar o ciclo também, né, Clarícia? Já não tem pode. A questão do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Aí tem a questão também deles que tem que fazer o tratamento. Não pode voltar, estão ilhados. Então, isso tudo mexe com o psicológico e tudo, né? Sim. E agora nós temos uma outra questão também dos planos de saúde que estão sendo cancelados, né? Então, nós temos uma outra questão. Então, tem muitos pacientes oncológicos que estão tendo plano cancelado pela AMIL, pela Unimed, até o final do mês, porque eles não têm mais interesse comercial. Por conta da sinistralidade que é alta, então eles não têm mais interesse comercial. Então, nós temos uma outra questão. Então, assim, ultimamente vários pacientes têm nos ligado para falar exatamente sobre isso. E teve uma audiência pública esses dias, foi dia 15, na Câmara dos Deputados, falando exatamente isso. Então, a fala do Procurador-Geral da República, representando o Procurador-Geral da República, é dizendo que, na verdade, é isso. As pessoas fazem um plano de saúde para a vida, porque, na verdade, quando você faz um plano de saúde, você faz um plano de saúde pensando na vida e não na doença, que você vai ter também, né? Você faz um plano de saúde para a vida e quando você precisa, na verdade, você é expulso do plano de saúde, né? E em outros países, o que eles fazem? Eles fazem um tratamento. Então, eles cuidam e eles não expulsam, né? Na verdade, nem poderiam, né?
Poderia nem Não. existir isso. Acho que vocês, como advogados, já devem ver que essa causa é ganha de qualquer Sim, forma, né? tem. Na verdade, tem julgados, né? Tem um tema repetitivo que fala sobre isso. Exatamente isso. As pessoas estão. Porque tem o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então, na verdade, tem julgados para isso, porque fala, se a pessoa está em tratamento, ela não pode. Então, a gente não tem só o tratamento oncológico, a gente tem outros tratamentos, tem doenças raras, tem autismo, né, que tem as mães atípicas. Então, a gente tem outros tratamentos que a gente não pode expulsar o paciente simplesmente porque ele está dando... O paciente paga um plano de saúde para quê? Só porque ele está dando sinistralidade. Então, eles mostraram lá no debate que a sinistralidade é muito alta. Então, assim, a sinistralidade é muito alta, mas é o risco do negócio, né, Clarice? É o risco do negócio, porque eles optaram em aderir para fazer um plano de saúde privado. Então, esse é o risco do negócio, né? Na verdade, eu acho que é toda uma cadeia, né? Quando Sim. a gente vê o medicamento que a gente paga um absurdo de medicamento. Os altos custos, né? O custo é alto do medicamento, o custo é alto para chegar no paciente, o transporte, toda essa cadeia que faz parte de um projeto desse acaba sendo caro, né? E Sim. aonde a gente pode melhorar isso? Impostos teriam que ser menores. Sim, então né? é isso que eles estão discutindo, exatamente essas questões, né? Porque a conta vai chegar. Então, a conta vai chegar e, de fato, a sinistralidade sendo alta, a operadora não tem como bancar. E só que esses pacientes que pagam, eles precisam do tratamento. E o que eles dizem? Que os pacientes novos, os mais novos, eles acabam saindo do plano de saúde, né? Então, os pacientes mais novos que na verdade, pagam essa cadeia, né? Porque quando eu tenho pacientes mais novos, aí fica ali, eles não utilizam, né? Não existe a utilização. E aí eles ficam ali. Mas aí quando começa a ter a sinistralidade, porque aí impacta todo um grupo, porque é o mutualismo, impacta todo um grupo, aí esses mais novos vão saindo, vão migrando para outros planos e ficam somente as pessoas idosas e as pessoas doentes, né, que estão fazendo tratamento. E aí, por isso, então, assim, as operadoras dizem que a sinistralidade é muito alta e por isso que não consegue continuar. Mas, de contrapartida, nós temos todas as pessoas que estão ali em tratamento. Então, tem pessoas que estão fazendo ciclo de quimioterapia. Não pode parar. Não pode parar. E aí você tem que entrar com uma ação pedindo liminar para que essa pessoa continue fazendo. E olha o psicológico da pessoa, como que é afetado nesses momentos, né? Porque a pessoa fica devastada, porque já está devastada, porque... A gente não tem nem cabeça, né, para esse tipo de coisa. Não existe possibilidade de... Assim, de vez você acolher, de você dar um conforto para essa paciente, você faz com que ela tenha que pensar de que forma ela vai sobreviver. Exatamente, exatamente. Pensar duas coisas ao mesmo tempo, né? Na doença em si e como que ela vai se manter no plano de saúde, exatamente. Ela tem um plano de saúde, está saindo. Mas, Rosa, esse plano de saúde que você está falando não por exemplo, a 1000 direto com a 1000. Não, é através de uma entidade de classe, é um plano de adesão. Então, na verdade, existem vários tipos de plano de saúde, né? A gente tem o individual, o empresarial e o adesão, que, na verdade, é uma formação de grupo de uma determinada categoria profissional, né? Então, essas pessoas geralmente estão lá nesses adesões e aí esses adesões estão cancelando. Então, a Central Nacional Unimed já cancelou, dia 30 foi o último dia e a 1000 vai cancelar dia 30 agora. Então, aí, esses pacientes, eles podem... Esses pacientes não, esses que têm um plano de saúde, eles podem migrar? Então, eles não optaram, né? Na verdade, eles não mandaram uma alternativa para esses clientes, porque eles precisam mandar uma alternativa. Então, a operadora pode sim fazer a rescisão unilateral, ela pode, desde que não prejudique os clientes que estão em tratamento. Só que eles precisam oferecer para essas pessoas que estão em tratamento um plano individual. E aí as operadoras dizem que não tem plano individual, porque eles não trabalham com plano individual. Então, as pessoas estão entrando com a ação através de liminar, está conseguindo para dar continuidade ao tratamento. Para dar continuidade ao tratamento. Então, é isso, né? Acho que a voz do procurador-geral, representante da Procuradoria-Geral da República, acho que foi super assertiva, falar que é isso mesmo, porque, na verdade, em outros países, grandes operadoras, elas fazem o quê? Elas tratam o paciente, né? Então, elas trabalham com a prevenção para não vir uma conta de 10 milhões, 5 milhões ao longo do tempo. Então, eles trabalham com a prevenção e não enxotam, né? E não tiram o paciente do plano de saúde. Ao contrário da gente, né? A gente acaba tirando os pacientes e aí a pessoa fica sem saber o que ela vai fazer, né?
Então, a pessoa já tem uma doença, já está fazendo tratamento, já está debilitado, já está, né, com o psicológico afetado, aí ela tem mais isso, né? Mais uma coisa para pensar, né, Clarice? Eu acho que a gente tem que preparar em todos os sentidos qualquer pessoa hoje, né? Porque os direitos do paciente não é só do paciente, os direitos do ser humano. Sim, da dignidade da pessoa humana, sim. E muitas pessoas não sabem, não se preocupam com os direitos dela. Aí espera chegar numa situação como essa de um paciente para ir buscar os direitos que às vezes ela nem sabe. Ela nem sabe que ela tem, né? Que ela tem. Então, e também eu acho que assim, a gente precisa estar mais ligada. E para estar mais ligada, você tem que ter pessoas falando sobre temas. Sim. Essa foi a nossa ideia, né? Quando a gente começou o podcast, foi o que eu te falei. A gente está chamando os amigos mesmo, né? Para a gente começar a falar. Então, a semana passada nós falamos sobre prontuário médico, porque para a gente falar sobre direitos de pacientes, de qualquer coisa, a gente precisa contar sobre prontuário médico. Então, a Carol veio, ela fez uma explanação excelente sobre prontuário médico, e aí ela falou tudo sobre prontuário médico, a gente debateu exaustivamente, e aí agora a gente está abordar outros temas, porque para o paciente oncológico, ele precisa saber do prontuário médico também, quais os direitos, é o que você falou, da navegação. Então, na navegação, para a pessoa também ter acesso ao navegador, ele vai acessar o prontuário do paciente também, né? Não é isso? O navegador? O vai, navegador, sim. Vai. Então, e aí, para a gente falar sobre qualquer tema, a gente precisa falar sobre o prontuário médico, porque ele precisa saber o que é um prontuário médico, né? E ele precisa saber que o prontuário é dele. É dele, exatamente, é dele. E para outras pessoas terem acesso, ele precisa autorizar, né? Se ele não quiser contar a doença que ele tem, ele não é obrigado a contar a doença que ele tem. Mas, assim, o médico assertivamente precisa conversar com a família para poder achar o melhor tratamento, né? Não, com certeza, né? A gente tem que... não só o médico, né, como paciente, como navegador, como a família, todos têm que estar... Sim, todo mundo tem que... exatamente, tem que chamar todos para achar o melhor tratamento ali, né? E assim, eu acho que é importante que o paciente se sinta confortável em compartilhar. Porque na hora que a gente fala de uma saúde mental, né, eu sei que muitos falam assim, é o momento de cada um. Sim, é o seu momento, você vai decidir se você quer ou não compartilhar. Né, com alguém, com a família. Muitas vezes tem os que não querem compartilhar com os pais, que estão à distância, para não terem preocupação. Às vezes o pai já tem uma certa idade, a mãe tem certa idade, sim, vai ter que contar com os amigos. Mas é importante que você não se sinta sozinho. Desamparado. Em nenhum desamparado. Momento. Porque, e para isso acontecer, realmente você vai ter um momento que você quer compartilhar uma dor, ou compartilhar uma conversa de um médico? Ou será que você entendeu o que o médico falou? Que a gente fala do mediequês, né? Que hoje, portanto, a Unacan foi formada até por conta disso, de levar esse mediequês de uma forma mais leve para o paciente. Porque antes era assim, o médico sentado aqui, o paciente ali, você pergunta para o médico responde, o médico fala todas as coisas. Só que não tinha a humanização que hoje... A gente falava que antigamente os médicos eram frios, né? Você sentava na frente do médico, acho que você tá com câncer, aí você olhava, né? Porque tinha muito isso. Já mais direto, humanizada, né, é isso que ela falou, tem a humanização. Já tem uma humanização. Sim. E naquela época, quem fazia parte da humanização? Era, pra onde eu vou? Eu nem sei o que o médico falou, porque a pessoa não escuta, ela bloqueia, eu acho que ela tem um bloqueio. O que quando acontece ela ouve, agora? O que eu vou fazer? Daí vem o acolhimento, vem o assistente social, vem a agente de saúde, vem a enfermeira, vem a voluntária. Tanto que eu defendo, porque quando o pessoal fala, os multidisciplinares, no multidisciplinar, o voluntário tem que estar dentro desse multidisciplinar. Sim, ele é importante. Porque ele é uma peça diferenciada. É. O que eu digo no diferenciado? O voluntário, ele vem com outro propósito. Eu tô aqui porque eu quero estar. Sim. Eu tô aqui porque eu quero me doar tantos minutos, tantas horas do meu dia. Sim. Eu tô aqui porque eu quero te ajudar, né? Que tem o voluntário tem isso. Eu tô aqui porque eu quero te conhecer, te dar a mão e te acompanhar. E é diferente do funcionário que tá no hospital, não é? Ele pode ter toda essa questão de humanização. Sim, mas ele tá lá por mas ele não vai ter só aquele paciente. Sim. Ele vai ter outros pacientes para olhar. Ele não consegue se dedicar
para aquela pessoa daquele jeito. E o voluntário vai estar lá, sentado, contando uma história, ouvindo uma história, levando um palhaço para aquela Porque sala. muitas vezes a pessoa só quer ser ouvido, né, Clarice? Às vezes a pessoa não quer nem contar nada, ela só quer que alguém esteja lá para ouvir uma história que não tem nada a ver. De repente, uma história de um filho, de um neto, não é de uma viagem. A pessoa só quer contar, né, muitas vezes. Quer contar, não quer falar, tem vezes também não quer falar da doença, né? Quer falar de outras coisas, assim. A gente tem que, né, tirar um pouco desse momento, levar um pouco da leveza do tratamento. Sim. Levar um pouco do carinho, levar um pouco de uma comunicação não violenta, de um espaço, porque tem tudo isso que acontece dentro do projeto, né? Dentro da trajetória de cuidar desse processo que você passa. Então, quando a gente fala de práticas integrativas que dá também um conforto que muitas vezes ela não sabe, aí a voluntária indica, ou o profissional de saúde indica, não tem problema. Porém, muitas pessoas não sabem. Já na UNACAM, quando a gente fala, nós falamos, né, que eu tenho curso de saúde mamária. Hoje nós aumentamos os cursos, nós temos 5 cursos. Então a gente tem o saúde mamária, comunicação com o paciente. Nossa, importante esse curso, comunicação com o paciente. Que está sendo muito bacana e é o momento dele agora. Ele está acontecendo, ele termina em junho. Então, ainda, se alguém quiser participar, tem a possibilidade de acompanhar. É todas as segundas-feiras, das 7 das 19 às 21h30. Então, a gente tem comunicação com o paciente, saúde mamária, que foi o primeiro módulo. Sim. O segundo módulo, comunicação com o paciente. Terceiro módulo, saúde integrativa. Que aí fala das práticas integrativas para conhecer, das 27 que o SUS também oferece. Sim. Políticas públicas e advocacy, que aí entra, né, todo o nosso conhecimento de levar informações mais das políticas públicas que existem, de movimentos de advocacy, como você pode levar a voz dos pacientes, né, para dentro do legislativo. E a gestão do paciente, que seria a navegação em si, onde eu vou gerir todo o passar com esse paciente por todo o processo dele dentro de um hospital, regulação, cross e tal, e conhecer junto. Então aí eu estou formando um navegador. Sim. Os navegadores que nós formamos até então, sim, a saúde mamária eram 4 meses. Então nós abordávamos todos esses temas em 4 meses. E muitos deles hoje, os diretores de ONGs que passaram por nós fazem esse papel de navegação. Porque eles vão até o OBS, eles vão atrás da regulação, eles querem saber se a pessoa está no cross, onde é que ela está, como é que ela vai entrar no... Ela acompanha tudo. Ela fica do lado, ela vai conhecer a família, ela faz acompanhamento, a rede de apoio dentro da ONG. Ela é uma navegadora. Nossa, eu acho que eu era uma navegadora sem saber. Porque eu venho de uma área aqui de vendas de plano de saúde, né? Então, eu sou corretora de seguros de formação há 30 anos. E aí, eu tinha muito isso de fazer isso com meus clientes. Então, por exemplo, cliente recebeu um diagnóstico, precisei ir no médico, fazer uma consulta, um exame. Eu sempre fui com ele. Sempre fui, entrei na sala, o médico falou, eu expliquei, levava para fazer exame, levava para fazer consulta, ligava, perguntava. Acho que era navegadora sem saber. Já era. Sem saber. Navegadora nata já. Sem saber. Mas é importante, porque isso faz uma diferença na vida da pessoa. Faz. Porque é o que a gente falou, muitas vezes ela não sabe nem o que perguntar. Porque a pessoa fica perdida, né? deve levar um baque, assim, quando sabe da notícia, e é o que ela falou. Muitas vezes não quer falar pro filho, não quer falar para os netos, eu perdi 2 tias com câncer de mama. Verdade. Uma também. Não, uma tia e uma prima. Esse mesmo, uma prima. Ela é um pouco mais nova que eu, já tem uns 6 anos, mais ou menos, que ela faleceu. Mas também, assim, quando eu descobri, ela já estava falecendo. Faleceu do que faleceu? Câncer de mama. É que muitas vezes a pessoa não quer falar, às vezes por vergonha também, não é? Porque antigamente tinha muito isso, não tinha, Clarisa? Antigamente ainda tem, né? Ainda Minha tia, que vê todo o movimento, que não só eu, porque ela é casada com meu tio. E tem uma outra ONG
que a presidente dessa outra ONG era prima dessa minha tia. Então, assim, ela via todos os movimentos de todas nós. Ela sabia o que a gente fazia. 10 anos sem fazer uma mamografia. Nossa. Na hora que ela foi fazer, já estava com metástase, 3 meses depois ela faleceu. Então, assim, e sabendo que está dentro de... Como você não vê? Você vê, mesmo a gente falando para todos, ainda é importante a gente... Pegar na mão. De quem está do nosso lado. Você verdade. fez seus exames hoje, você está se cuidando, né? Você está se cuidando, porque se você tem uma tia, você também pode estar dentro do risco, né? Do fator de risco, familiar, genético, hereditário, né? O genético realmente... O câncer é uma mutação genética, né? Que todos nós vamos ter, porque é o envelhecimento das células, acontece um monte de coisa, ali pode ser um tumor benigno, maligno, né? O hereditário é de 8%, 10%. Então, mas todos nós podemos ter um câncer um dia. Eu dei um susto uma vez. Fui fazer a mamografia, aí a moça, a enfermeira que fez, ela perguntou para mim, olha, eu tô vendo um pontinho aqui. Você já fez alguma cirurgia na mama? Eu falei, não. Gente, mas aquilo me deu um susto tão grande que eu perdi meu chão naquele dia. Naquele dia eu não consegui nem trabalhar, né? Aí depois fui conversei com tem uma colega nossa que ela trabalha, ela faz em laboratório, faz os exames, né? Aí levei para ela dar uma olhada, ela falou assim, não, pode ficar tranquila que não é nada. Mas eu acho que a abordagem foi desnecessária. Porque eu acho que a quem abordagem é ela para dar essa assim, bom, chega para mim, muitas pessoas me mandam, né, os exames achando que eu sou médica, né? Sim. Eu não sou médica, mas eu conheço pouco, eu sei o que quer dizer. Sou capacitada pela ONG, consigo falar muitas coisas sobre o assunto. Aí eu brinco assim, quando eu não sei, eu pergunto para os meus universitários. Os meus universitários, para quem não sabe, são o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, o presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia. Então eu pergunto para os meus universitários, né? Aí eu falo, se eu não souber responder, eu vou perguntar para os meus universitários. E realmente, assim, o doutor Bosco, por favor, né? Sim. Como é que eu respondo essa pergunta? Ou esse fake news que chegou é fake news, não é? O que a gente faz com isso? Porque antes de você postar algo que chega para você, você tem que saber se isso é ou se não é, se esse exame funciona, se não funciona. É porque, na verdade, a pessoa entra no Google, pega o resultado do exame, não é, Clarice? Entra no Google. Eu já fiz isso. Até recebe do próprio laboratório, aí olha e vai pro Google, acha que porque eu já fiz isso, porque uma vez eu fui fazer um Papa Nicolau e na verdade eu queria colocar um DIU, aí eu fui colocar um DIU, fui fazer exame para colocar o DIU. Aí o médico virou para mim e falou assim, alguém da sua família já teve câncer de colo de útero? Falei, não. Aí ele falou assim, tô vendo um pontinho preto. Aí ele falou, vamos puxar uma biópsia. Saí de lá, liguei pro meu filho, peguei o telefone, liguei pro meu filho e falei assim, acho que eu vou morrer, você cuida dos seus irmãos. Ai, que horror! Falei, te juro por essa luz, falei, você cuida dos seus irmãos, porque eu vou morrer. Aí eu fui chorando no caminho, e aí o Rafael falava assim pra mim, mãe, calma, não sei o quê, não sei o quê. Mas o médico falou comigo de uma forma que eu achei que eu fosse morrer mesmo. Aí eu falei assim, aí cheguei em casa, fiquei em casa pensando, vou contar pra ninguém, porque eu vou morrer, como que eu vou contar pras pessoas que eu vou morrer, né? Nossa, mas olha só. E olha que isso faz uns 6 anos, então assim, eu não era uma pessoa desinformada. Aí fui no Google procurar, fiz o exame, aí eu fiz o exame 3 vezes, deu... como que é? Inconsistente. 3 vezes deu inconsistente. Aí eu falei assim, gente, eu acho que eu vou morrer mesmo. Aí ficava pensando, se eu morro. Meu Deus absurdo, do céu, coisa absurda, Clarice. E aí o psicológico mexeu assim completamente. Aí eu tenho uma médica que é minha cliente. Aí um dia eu liguei pra ela, falei assim, doutora, posso fazer uma pergunta para a senhora? Ela falou, pode, claro. Aí eu fiz 3 exames e deu inconsistente, não sei o quê, não sei o quê. Ela falou, Rosa, traz para mim ver a sua biópsia. Aí eu falei assim, eu levo. Aí depois eu falei, não vou levar para ela não, porque ela vai falar que eu vou morrer, então eu não vou levar. Eu fiquei acho que uns 3 meses nessa história. Até que eu encontrei uma moça que trabalha no AC Camargo e eu tinha feito o exame, fazia 6 meses no AC Camargo de um projeto... Uma moça... Que não era médica. Que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Mas, você conseguiu falar.
eu consegui falar. Peguei o ônibus com ela, acho que assim, tipo, Deus mandou ela sentar do meu lado e conversar comigo. E eu tinha feito o AC Camargo, não sei se você sabe, antigamente tinha um projeto que era a prevenção do câncer na sociedade, na comunidade. Então, eles entregavam, tipo, uns vouchers, uns convites para as pessoas fazerem a prevenção. Então, durante 10 anos, eu fiz a prevenção na AC Camargo. Fazia todos os exames, se tivesse alguma coisa, você tratava. Então, durante 10 anos, eu fiz. E fazia 6 meses que eu tinha feito exames lá. Aí, encontrei com ela, aí começamos a conversar, ela falou, nunca mais te vi. Aí, eu comentei com ela, falei, nossa, menina, eu fiz exame no AC Camargo fazem 6 meses, e agora eu acho que eu tô com câncer no colo do útero. Ela falou assim, mas como? Eles não verificaram? Aí contei toda a história pra ela, comecei a chorar, não sei o quê. Ela falou, amanhã, essa moça até faz limpeza lá. Ela falou, amanhã eu vou limpar a sala do doutor fulano de tal, e fique em paz, que eu vou falar com ele pra ele te atender. E pois assim, ela fez. Ela foi, conversou com o médico me atendeu no mesmo dia que ela falou. Ela me ligou e falou, pode vir. Eu fui. Aí o médico olhou meus exames, aí ele olhou meu histórico, porque eu tenho todo um histórico, tenho um prontuário, que fazia 10 anos que eu ia. Ele perguntou se tinha algum câncer de família, eu falei que não. Aí ele disse assim para mim, fica tranquilo, nós vamos refazer esses exames. Refiz a biópsia, né, no próprio hospital. Ele falou, você não tem câncer. Quando ele falou, você não tem câncer, parecia assim, ufa, que qualquer resultado eu acho que seria tranquilo para mim depois daquele momento, sabe? Aí fiz os exames, não sei o quê. Aí demorou 3 meses para sair o resultado. Quando eu fui pegar, sentei na calçada da AC Camargo, acho que fiquei umas 3 horas chorando. E porque, na verdade, eu acho que o médico deveria ter sido mais humano comigo, né, Clarisa? Porque ele deveria ter falado assim, ó, vamos fazer, eu tô vendo uma mancha, vamos fazer os exames, tal, não sei o quê. Ou senão, nem falasse isso. Ele falava, vamos fazer uns exames, entendeu? A minha mãe, mesmo a minha mãe, olha só, tendo todo o conhecimento, né? Porque convivia com médicos e tudo mais. Ela chegou um dia de um consultório, de um exame de mama, que o médico virou para ela e falou assim, seu câncer é agressivo, nós temos que operar amanhã. Meu Deus, e cadê a humanização? Não, e ela desesperada, justamente, né? E eu falei assim, eu sentei e olhei para ela, mãe, você conhece isso, você conhece vários médicos, você não pode levar isso como verdade, não é amanhã, não vai acontecer nada, não vai. Não, ele falou que eu tenho que operar amanhã. É absurdo, absurdo. Então, eu acho que tem médicos e médicos. Tem médicos e médicos, tem médicos entendeu? E médicos. E aí ela teve, eu falei, poxa, calma, vamos, né? Ainda bem que você teve essa tranquilidade, né, Clarisa, para falar sobre isso com ela. Porque se você não tivesse essa tranquilidade, talvez ela teria entrado em desespero. É porque a gente está envolvida de alguma forma, a gente, Sim. Né? E quantas vezes a gente almoçava ou jantava e claro, tem muitas histórias, a gente conhece muita gente, então muitas mulheres não sobrevivem ao tratamento, ou porque já tem muito tempo de tratamento, ou porque tem uma recidiva, enfim, outras coisas isso acontece, ou chega tarde, enfim. E aí, a minha mãe recebia um telefonema na hora do jantar, ou na hora do almoço, ou de noite, ou de manhã, qualquer horário que ela recebia, ela era assim, amiga da amiga da amiga, faleceu. Da amiga que faleceu de câncer. A minha mãe caía nos prantos, morria. Mas eu falei, assim mãe. mesmo, Aí eu tive que. Falei, ó. Não liga. Não é não ligar. A gente fica impactada, a gente entende que está precisando de muita mudança, a gente entende que ainda não existiam as leis do 30 dias, nem dos 180, não existia 60, não existia nada nessa época. Eu estou falando de mais de 20 anos atrás, né? Estou falando quase 20 anos atrás, né? Mais ou menos isso. Então, porque era uma época que ela estava começando tudo isso, né? Aí, se você for ficar desse jeito para cada pessoa que você receber a notícia, o impacto for em você, daqui a pouco quem vai é você. Mas eu acho que o impacto é na pessoa, Clarisa, porque, mas não na pessoa, eu tô falando em nós. Sim, todos nós sim. que estamos aqui. A gente fica sensibilizada realmente com qualquer... Mas o que a gente vai fazer com isso? Sim. O que eu vou fazer com essa notícia? De ver que uma pessoa não conseguiu. Com essa informação, como eu vou trabalhar? O que eu posso fazer realmente pela sociedade? Para ajudar essa pessoa. Ajudar. Sim. Qual é o impacto? Então, quando a gente faz uma audiência pública, que a gente está indo lá para defender os acessos, os tratamentos dos pacientes, o paciente tem que ir para testemunhar
paciente tem que estar presente. O que acontece? Quantas pessoas vão realmente numa audiência pública? Ah, porque eu não vou. Ah, porque eu tô cansada. Ah, porque eu tenho outra coisa pra fazer. Ah, porque eu não quero ir. Tem que envolver a sociedade, né? Não quero ir lá falar. Ah, não vou. E a gente tá fazendo isso pra a gente melhorar uma sociedade. Só que a gente precisa das histórias. E essas histórias têm que ser contadas. E têm que ser contadas pras pessoas. Tudo bem, é super válido você contar suas histórias dentro do Instagram, do Facebook, ganhar seguidores, milhões de seguidores. Mas será que esses seguidores, ou será que o legislativo, será que um deputado vai se sensibilizar com seus milhões de seguidores? Ele vai assistir a sua história, ou ele vai ouvir a sua história na hora que você estiver ali numa audiência pública falando, olha, meu tratamento não aconteceu, ou eu tive que meu medicamento demorou tantos dias para eu poder estar aqui. A gente fica numa ansiedade, a gente fica preocupada, que a gente não sabe. Eu dependo disso para sobreviver, para cuidar do meu filho, para poder ter uma história de vida com a minha família. Sim. E eu preciso que vocês me ajudem, entendeu? Você tem que pôr essa voz para essas pessoas. Você que tem família, você que pode ter uma mãe com câncer, alguém que pode ter um câncer, um filho, e você não vai fazer nada porque hoje você não tem, mas amanhã você pode ter. Na hora que você conta isso para um deputado, na hora que você conta isso para impacta. E eles precisam ter as histórias, porque se a gente não tiver as histórias, a gente não tem como fazer. Não adianta eu ir falar, olha, Maria Luísa teve isso, a fulana teve isso, mas eles não vão se sensibilizar. É mais um nome. Agora, se eles tiverem as histórias, efetivamente, sim. As pessoas a gente precisa dessas pessoas. E hoje, graças a Deus, a gente tem um grupo de pacientes preparadas para fazer isso acontecer, né? É importante. Temos várias instituições hoje que preparam também uma voz mais ativa, que vão atrás, que estão em suas regiões, que vão dentro de uma OBS brigar pelos direitos do paciente, que vai na sua vereadora, que vai no seu deputado. A gente precisa que isso aconteça. Então, a gente fica feliz de ver que isso tudo teve, o movimento acontece. Sim. É importante, eu acho que é importante. Humanizar, essa questão de humanização, tudo isso é importante, né? A voz do paciente é importante. Clarícia, muito obrigada por você ter participado. Aceito o convite. Nós ficamos extremamente felizes por você estar aqui. E a gente vai chamar você da próxima vez aí para a gente falar mais um pouquinho sobre isso. Porque é o que você falou, né? É importante a gente falar para a sociedade quais são os direitos delas, como que ela consegue se inserir em alguns benefícios. E essa história do navegador é importante também. Achei super importante essa história do navegador. Ai, meninas, eu que agradeço, porque é sempre bom a gente poder levar o nosso conhecimento, né? Para adiante. Sim, a gente atinge pessoas diferentes, provavelmente alguém nunca ouviu falar da importância de cuidado do seu diagnóstico, que isso pode salvar uma vida, né? Que hoje cada 8 mulheres podem ter o câncer de mama. A gente tem aí 80 mil casos anos de câncer de mama, para 17 mil mortes, 16 mil mortes. Então a gente tem aí dados importantes que as pessoas às vezes nem imaginam, mas a gente pode estar contando para alguém que está assistindo, né? Você que está assistindo, levar para sua casa, pegar toda essa informação e não reter com você, né? Sim, compartilha. Isso é importante, o compartilhamento. Então eu tenho que agradecer essa oportunidade e sucesso para vocês, porque é muito importante essa iniciativa e que vocês atinjam muitas famílias, muitas mulheres, muitos homens que acompanham aqui. Vocês sejam um sucesso sempre. Muito obrigada. Obrigada, Clarícia.